falamos que já fui em conferência onde o pastor Gustavo Paiva estava. E até falei assim, nossa, aquele dia foi extraordinário. Eu nunca vou me esquecer dos anjos naquele lugar. E, de fato, a Kaline carrega algo especial. A gente acompanha a Rede Move, a gente acompanha a Dínamos, e aí a gente comentou, conhecemos muita gente de lá. E a unção que ela tem, irmãos, é algo que realmente vem do céu. Por isso eu honro e admiro, falo novamente, eu honro e admiro muito toda a galera, toda a igreja, todos os pastores da Dínamo Santo André, da Dínamo São Paulo também, mas especial lá. Eles têm meu coração, o Evandro e a Kaline já têm meu coração. E foi através de um retiro que eu voltei do Estrangeiras, que a Kaline recentemente, semana passada ela estava, então vou te falar, ela deve estar com fogo puro. Foi a melhor data para a gente encontrar, para ela vir daqui. E aí eu falei assim, através daquele evento, eu vi o Evandro e eu falei, a gente precisa trazer ele para cá. E aí eles se casaram e agora tem a dose dupla. Aleluia. Então, sinta-se em casa. Nós já amamos você e estamos prontos para ouvir o que o Senhor vai fazer. Também eu gostaria que você, como igreja agora, estendesse as suas mãos para cá e orasse, em especial pela saúde da Kaline. Ela me falou ali que ela está com dor na garganta, está com gripe, e talvez isso pode ser uma forma de atrapalhar ela aqui, de talvez não sair a voz. Então, por favor, vamos ser igreja e orar pela saúde dela. Espírito Santo, obrigada, Deus, primeiramente pela vida da Kaline. Obrigada, Deus, pela vida dessa banda, desses irmãos tão preciosos. Jesus, Espírito Santo, nós damos liberdade para o Senhor falar sobre a boca dela. Espírito Santo, vem agora, Jesus, sobre as cordas vocais dela, Deus, trazendo a saúde do Senhor. Que todo vírus, que todo mal que estava sobre ela, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. E nós trazemos agora à tona tudo aquilo, Pai, que está no coração dela para trazer para a nossa igreja, Deus. Senhor, libera tudo aquilo que o Senhor tem, papai, no seu secreto para dar aqui hoje, Deus, sobre essa igreja. Senhor, que nós possamos ser sedentos e receber tudo aquilo, Pai, que está no seu coração para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, querida. Obrigada, viu? A paz, igreja. Amém. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui. Descobri que café vai ajudar a minha corda vocal, segundo o nosso ministro ali. Bom, é um privilégio estar aqui. Nenhuma enfermidade, né, vai nos parar. E eu creio muito que Deus tem uma porção reservada para nós nessa noite. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui, de fato, não é simplesmente, é um evento, é uma vigília, não, é porque Ele quer falar ao seu coração. Então, a todo momento, eu gostaria que você ficasse atento e entendesse, essa palavra não é para alguém que não está aqui, essa palavra é para você. Amém? É para você, o Senhor quer nos alimentar nessa noite. E eu quero compartilhar com vocês acerca de uma palavra que ela me consome, que é acerca da presença de Deus. A presença de Deus, quando nós entendemos que é o suficiente, nada mais tem poder de nos roubar do lugar certo. E o que eu quero compartilhar com vocês é que apenas uma coisa é necessária. Eu sei que talvez a gente não goste de repetir, mas eu queria que você repetisse comigo. Apenas uma coisa é necessária. Glória a Deus. Eu quero compartilhar sobre isso, baseado no livro de Lucas. Abre sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 10, no verso 38. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Senhor, nós apresentamos essa palavra diante de Ti, Pai. Uma vez mais eu oro em Teu nome, te pedindo, Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar. A Tua presença é o mais desejado aqui.
A Tua presença é tudo que carecemos, tudo que precisamos. A Tua presença, ela liberta. A Tua presença, ela cura. A Tua presença, ela restaura. A Tua presença nos renova, nos dá ânimo. Na Tua presença há saúde. Na Tua presença há alegria e não dor. Ah, Jesus, a Tua presença preenche qualquer vazio. A Tua presença, Jesus, o mundo não pode nos dar a paz que a Sua presença nos oferece. E eu oro agora, Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra. Senhor, eu estou pregando a Sua palavra, então o Senhor é responsável por revelar aos meus irmãos, para nos provocar nessa noite a ir mais fundo no Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 10, verso 38 diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu. Preste atenção. Os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui com você é que é muito bom ser visto, mas nada melhor do que ser percebido por Jesus. Marta recebeu Jesus. A Bíblia fala que Marta abriu a porta e recebeu em casa. Marta recebeu Jesus, ela foi vista. Mas Maria foi percebida. Enquanto Marta recebeu Jesus e foi vista, Maria, ela foi percebida. Por quê? Existe uma diferença entre ser visto e ser percebido por Jesus. Todos são vistos, mas percebidos são aqueles que fazem algo a mais. Certamente Jesus, quando entrou na casa, ele viu Marta e Maria. Mas Maria foi aos pés, então ela não só foi vista, mas ela foi percebida por Jesus. O que eu quero dizer com isso? E trazer algumas características em comum daqueles que foram percebidos por Jesus. A mulher do fluxo de sangue e Maria, elas fizeram algo a mais. Se você lembrar da história da mulher do fluxo de sangue, ela estava sozinha? Não. Estava em meio a uma multidão. Todos daquela multidão foram vistos por Jesus. Mas a mulher do fluxo de sangue foi percebida por Jesus. Marta e Maria foram vistas por Jesus, mas Maria foi percebida por Jesus. Uma estava em meio à multidão e não ligou para nada. Mulher do fluxo de sangue. A outra não quis nem saber de passar um cafezinho para Jesus. Ela foi direto aos pés dele. Enquanto Marta estava enlouquecida, vou fazer de tudo, Maria entendeu que apenas uma coisa era necessária. E ela foi ali aos pés e por isso ela foi percebida por Jesus. A mulher do fluxo de sangue e Maria reconheceram Jesus. Por isso ambas foram aos pés. Repare na história, a Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue tocou na cabeça de Jesus? Não, tocou na orla. Ninguém toca na orla assim.
Quando você vai tocar na orla, você vai aos pés. Maria foi aos pés. Vai pegando detalhe aí, no final isso tudo vai se juntar, mas vai entendendo o detalhe do que eu estou compartilhando. Apenas uma coisa foi necessária, em comum delas duas: ir aos pés. Sabe, às vezes queremos demonstrar tantos jeitos que reconhecemos Jesus nas nossas vidas. Não, eu vou demonstrar que eu reconheço Jesus na minha vida, indo por aí e falando o quanto Ele fez na minha vida. Não. Apenas uma coisa é necessária para que eu e você possamos reconhecer quem Jesus é. Quando eu reconheço quem Jesus é, eu não fico aqui, olha, Jesus, você é esse, você é aquele. Não, quando eu reconheço que o Rei da Glória está entrando nesse lugar, automaticamente o meu corpo, o meu espírito, ele é conduzido a um só lugar, aos pés. Quando eu reconheço que o Rei da Glória é na minha vida, eu não consigo me manter em pé, porque existe um Senhor sobre mim. E o meu desejo é estar aos pés dEle. As demais coisas quem faz é Ele. O meu maior desejo é entender que Deus, apenas uma coisa é necessária. E nós achamos que necessário é trabalhar, que necessário é ter um bom ministério, que necessário é enriquecer, que necessário é trilhões de coisas. Mas a Bíblia nos ensina que apenas uma coisa é necessária: estar aos pés de Jesus. As demais coisas subsistem desse lugar, de estar aos pés do Senhor. E nós trocamos, invertemos muitas vezes. Nós trocamos o lugar de estar aos pés, o tempo que nós podemos gastar aos pés, nós trocamos por fazendo hora extra no trabalho. Veja bem, não estou dizendo que é errado, que é pecado, mas necessário para você se manter bem, para prover dentro da sua casa, o necessário não é fazer hora extra. O necessário é estar aos pés do Senhor, e Ele irá prover através de saúde para você trabalhar, através de estratégias para você ter uma fonte de renda, uma segunda fonte de renda, fazer hora extras, mas não é a prioridade, não é o necessário. A Bíblia fala apenas uma coisa é necessária, e nós colocamos como um monte de coisa que é necessária. É necessário ter uma família, é necessário... Não, apenas uma coisa é necessária. E se algo entra nesse lugar de necessário, nós tiramos a presença de Deus. E a verdade é, aos pés, tudo então é abençoado, mas nós queremos o quê? A bênção e depois colocar Jesus por cima. Porque a gente entende que é necessário ter, mas Jesus nos chama aqui e nos ensina que necessário é desfrutar. Mas nós temos o desejo de ter, mas Jesus nos ensina e nos chama a desfrutar. E aí a gente quer ser o nosso próprio Deus, esquecendo que apenas uma coisa é necessária. Já existe um Deus, Ele não precisa de mim e de você. Já existe um Deus. Sabe, segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que quem se apega aos detalhes esquece do que é necessário. Preste atenção. Quem se apega aos detalhes esquece do que é necessário. Sou eu que estou dizendo isso? Não, disse Jesus a Marta. Nós lemos aqui: Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. A gente coloca como... A gente se apega, na verdade, a muitos detalhes. Enfermidade.
Ah, meu marido que saiu e nunca mais voltou. Ah, minha esposa que não é mais a mesma quando eu conheci. Ah, queria tanto um filho e não consigo ter. A gente começa a se apegar a todos esses detalhes da vida. Detalhes aqui apontam para a circunstância. Minha pergunta é: o que você tem vivido nesses dias? O que você tem passado nesses dias que era para ser só um detalhe e está se tornando o principal alvo da sua vida? A falta de algo era para ser só um detalhe, mas a gente coloca isso como uma necessidade nas nossas vidas, quando na verdade só é necessário estar aos pés de Jesus. Sabe por que Jesus disse aí isso a Maria? Aliás, a Marta, por que Jesus disse isso? Porque estar aos pés de Jesus é o lugar que ninguém pode te tirar. É o lugar que você entende que é necessário. As demais coisas são detalhes. Porque ninguém tira aquilo que é necessário para nós. Sabe por que muitas pessoas às vezes deixam de crer, perdem a intensidade? Porque não estava no lugar que era para ser prioridade. E é tão engraçado porque Jesus nos ensina aqui. Eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes algo na minha e na sua vida não roubou o lugar de Jesus? Ah, Kaline, tá louca? Não, eu caminho já com Jesus há tantos anos, isso não acontece. Não. Quero te dizer que saber se algo está tomando o lugar de Jesus ou não, não é o quantos anos de convertido você tem, mas o quanto você gasta o seu dia, aquele dia, no lugar que é necessário, aos pés de Jesus. A gente fica falando: não, mas eu conheço Jesus há tantos anos. Mas a pergunta é: não é o tanto que você conhece Jesus há tantos anos, mas o quanto você permanece aos pés dele. Por isso tem que ser uma escolha diária. Permanecer aos pés de Jesus não é só quando eu aceitei Jesus, mas permanecer aos pés de Jesus é escolher quando eu acordar. Fala: Jesus, vem o que vier nesse dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sei lá o que, fazer reunião, tenho que ir cuidar lá do prédio, da igreja, mas sobretudo, eu quero fazer tudo isso, mas sem perder o lugar que é necessário, que é estar aos seus pés. Eu quero fazer tudo isso e não perder os meus olhos daquilo que é prioridade. As demais coisas se tornam detalhes quando eu entendo que Ele é a prioridade. As demais coisas são detalhes quando eu entendo que Ele é necessário. Sabe, o fato de ser aos pés, a gente podia questionar: nossa, mas Jesus não podia nos chamar para um outro lugar? Mas o fato de ser aos pés é o único momento que o homem se curva. O fato de ser aos pés é o único lugar que damos o controle para Jesus. Ninguém vai aos pés em pé. Não. Quando nós vamos aos pés, é o momento que o homem se curva. Quando nós escolhemos ir aos pés de Jesus, nós escolhemos perder os olhos para todas as coisas e olhar apenas para aquilo que é necessário. Quando estamos aos pés, é o lugar que nós perdemos o controle das nossas escolhas, o controle do que é e o que não é para fazer.
Porque nós conseguimos olhar apenas para um lugar. Estar aos pés nos tira os olhos da circunstância. O homem por si só, ele tem o desejo todos os dias, seja crente ou não crente. O homem tem o desejo todos os dias de ser independente. Independente. É só você, é muito claro. Ó, fulano de tal vai junto com você. Você vai junto com ele. Ah, não! Eu tenho que esperar fulano de tal? Sim, vocês vão juntos. A raiz de independência do homem, ela é transparecida no tratamento entre os irmãos. Porque se você não consegue depender de quem você vê, você não vai depender de um Deus que você não vê. Por isso que a gente tem dificuldade em seguir direções. Quando um pastor, um líder, uma pessoa madura na fé nos direciona a algo, a gente primeiro avalia. Opa! Aí passa um monte de coisa na nossa cabeça, né? A gente só não verbaliza. Mas passa. Porque nós odiamos depender. Desde que o homem caiu, que o pecado entrou na humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os pecados que você puxar aí na sua cabeça, todos, qualquer pecado, a raiz dele é a independência de Deus. Porque quando dependemos de Deus, você não vai sair por aí fazendo da vida uma loucura, porque você depende de Deus nas suas escolhas. Alguém que cai no pecado, se torna homossexual, é porque ele não conhece a Deus? Não, é porque ele deixou de depender de Deus. Alguém que cai em algum vício, é porque ele parou de depender de Deus. Então toda a raiz de qualquer pecado começa na independência de Deus. O homem foi expulso do jardim por causa da independência de Deus. Não discerniu a voz. Por isso que nós precisamos entender e aprender a depender. E esse lugar de dependência para mim e para você é aos pés. Porque aos pés, como eu estava explicando aqui, quando nós estamos aos pés, a Bíblia fala de estar aos pés, é estar prostrado. Então aqui, vamos imaginar aqui, está aos pés de Jesus, ok? Que está aos pés de Jesus. Eu vou fazer um teatrinho, vai. Acho que fica melhor para visualizar. Vem aqui, pastor, por favor. Vem você também. Vem aqui, meu amigo, me ajuda, por favor. Visualizando vai ficar melhor. É só de brincadeira o que eu vou dizer agora, tá? Não leva pro coração, tá bom? Brincadeira. Ele aqui vai representar a circunstância. Ele vai representar o Senhor Jesus. E você vai nos representar. Ele vai representar a humanidade, ok? Aqui está o Senhor, você se prostra aqui diante dele, por favor. Isso. Maravilha. E aqui está a circunstância, amém? Como é o nome dele? Carlos. O Carlos está nos representando, preste atenção. Seu nome é? O Alexandre aqui representando a circunstância. Alexandre, você vai apontar para vários lugares. Carlos, você vai seguir aquilo que você está vendo. Desse jeito que você está, você vai seguir o que você está vendo. E você, pastor, você vai andar por onde você quiser, você vai andando devagar aí. E você vai seguir o que você está vendo, ok? Você começa a apontar. Isso aqui é a circunstância da nossa vida. Aqui é o Senhor Jesus e aqui representa nós. Vem cá, Alexandre, para cá. Daqui ele está apontando, aqui é a circunstância. Aqui é o Senhor, aqui é nós. Carlos, por que você está seguindo o pastor?
quando nós estamos diante do Senhor, aleluia. Quando nós estamos aos pés do Senhor, como foi o Carlos aqui, o pastor. Quando nós estamos aos pés do Senhor, a circunstância não determina o que nós iremos viver. Quando nós estamos aos pés do Senhor, nós seguimos aquilo que o Senhor está apontando para fazer. E o desânimo não tem poder de nos tomar. As mentiras do diabo não têm poder de nos paralisar. Quando nós estamos aos pés do Senhor, nós não temos falta de nada, porque só vemos uma coisa, que é os pés do Senhor. Quando nós estamos aos pés do Senhor, nós entendemos que apenas uma coisa é necessária, e desse lugar tudo provê. Isso aqui aponta para a força do nosso braço, isso aqui aponta para a dependência. Carlos, né? Fique em pé, por favor. Se o Carlos estivesse em pé e eu falasse para ele seguir quem ele está vendo ali apontar, certamente ele poderia escolher viver por necessidade e não pelo propósito. Em pé, ele poderia escolher a circunstância, porque ele está confuso. Tem os pés de Jesus, está Jesus lá apontando um lugar, e a circunstância é outra. Está Jesus apontando um lugar, e as pessoas que falam mais que a boca, outro lugar. E aí a gente fica em dúvida, para onde eu vou? O homem não nasceu para ficar em pé, o homem nasceu para ficar prostrado aos pés daquele que é Deus. Porque quando estamos em pé, nós tomamos o senhorio das nossas vidas. Estamos dizendo, eu sou Deus, estou de igual para Deus. Mas quando eu entendo que eu tenho um Senhor, que eu não tenho controle de nada, que os planos dele são melhores do que o meu, eu vou aos pés. Só perde o controle aquele que escolhe ir aos pés. E a gente fica orando, Deus, está no controle da minha vida. Você foi aos pés? Porque em pé ninguém perde o controle. Deus, cuida de fulano de tal. Você foi aos pés? Porque em pé quem está cuidando é você. Deus, salva fulano de tal. Você foi aos pés? Porque só sua pregação independente não salva ninguém. Precisamos ir aos pés. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, e o relacionamento é estar aos pés. Porque aos pés nada compete com Deus. Obrigada, queridos. Então, ótimo pelo teatro. Uma salva de palmas aos nossos irmãos. Glória a Deus. Sabe, estar aos pés nos leva a entender que apenas uma coisa é necessária, e essa coisa é a presença de Deus. É tão engraçado que o que Davi orou é o conselho de Jesus para Marta. Preste atenção, talvez você bugou aí. A oração de Davi, em Salmos 27, versículo 4, a oração de Davi é o conselho que Jesus deu a Marta. Qual foi o conselho que Jesus deu a Marta? Marta, para com esses afazeres, apenas uma coisa é necessária. O que Davi orou? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. O que ele está querendo dizer? Deus, apenas uma coisa é necessária e eu a buscarei com toda a minha vida.
Porque Davi entendeu que apenas uma coisa, singular, uma coisa é necessária. Davi orou em Salmos 27:4. Chega em Lucas capítulo 10, está lá Jesus aconselhando Marta. Oh, irmã, vigia. Você gasta mais tempo limpando o prédio da igreja do que aos pés de Jesus. Vigia, Marta. Você quer servir mais do que degustar a presença aos pés de Jesus? Se não fosse importante, se não fosse a única coisa necessária, a presença de Deus, Davi não teria orado e Jesus não teria aconselhado. Só que a gente quer pegar tudo para ser necessário. E o que era para ser necessário se torna só um detalhe. Porque se fosse necessário, a gente não ficaria pulando a amarelinha dos nossos devocionais. Hoje eu oro, amanhã não oro não, hoje eu estou cansado, amanhã eu estou cansado, vou estar cansado, vou chegar tarde do trabalho. Eita, então não é mais necessário? Cuidado para não colocar no lugar do que é necessário os seus detalhes, os detalhes da vida. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é que hoje nós vemos os pés do Senhor, mas vai chegar o grande dia que nós veremos a face. Só que só verá a face aqueles que hoje veem os pés. Só verá a face de Deus aqueles que hoje gastam tempo aos pés, buscando conhecê-lo, e prossegue ali em conhecer Jesus. Sabe, nós ficamos cantando muitas vezes e orando: Deus, eu quero ver sua face. Meu amigo, você não vai nem aos pés, você quer ver face. Muitos querem suas mãos, nós cantamos, mas nós só queremos seus pés. Você está cantando isso com seus lábios, mas muitas vezes você só está querendo as mãos do Senhor. No seu dia a dia, muitas vezes, você está desejando só as mãos de Deus, enquanto Ele está te convidando, bem para o que é necessário, aos pés. Quem é que está querendo dizer isso? As mãos são aqueles que só desejam as bênçãos. Mas aqueles que vão aos pés de Jesus são aqueles que desejam o Deus das bênçãos. Detalhes são as bênçãos que o Senhor pode nos dar. E se Ele não te der, Ele vai continuar sendo necessário na sua vida? E se Ele não te der, a presença vai continuar sendo a sua necessidade do dormir ao acordar? Se Deus não responder tal oração, Ele vai continuar sendo apenas a única coisa que você busca? Será mesmo? Se Ele não responder, Ele vai continuar sendo aquela única coisa que você busca? Está amarrado, né? Obviamente. Mas se Ele não salvar a sua família, Ele vai continuar sendo a única coisa que você busca? E se você passar o resto da vida ganhando um salário mínimo, Ele vai continuar sendo a única coisa que você busca? Sabe, nós precisamos entender que o grande dia de nós vermos a face de Deus começa hoje, vem dos pés dEle. Deus não vai pular etapa, querido. Não é incoerente. Ele te chama para se relacionar, para depois se apresentar. O convite para se relacionar aos pés, Ele vai se apresentar por inteiro no grande dia. Muitas vezes achamos que precisamos
aparecer para sermos vistos por Jesus. Mas na verdade, Jesus nos convida para irmos aos pés, para sermos percebidos por Ele. A gente tem um desejo de ser visto, né, nos lugares, tão engraçado. Aqui, por exemplo, todos estão sendo vistos por mim. Mas ela foi percebida por mim. Se achegou, a gente sentou ali no sofá, conversamos, conectamos. Todos vocês estão sendo vistos. Certamente, quando eu sair daqui, eu só vou lembrar dela. Porque ela foi percebida por mim. Ela fez, entendo o que eu quero dizer, tá o exemplo. Ela foi além. Ela foi um pouco mais. Só que essa geração, esse tempo que nós vivemos é tão superficial, que na nossa cabeça basta ser visto. Basta o nosso nome ser lembrado. Oi, fulano de tal. Por quê? Ser visto é superficial. Mas ser percebido é profundo, dá trabalho. Ela teve que sair daqui para me receber lá. Com uma vontade de estar aqui no louvor, que eu sei. Mas ela teve o trabalho de ir lá, de me receber, de me servir. Dá trabalho ser percebido por Jesus. Porque temos que renunciar muitas coisas. E algumas delas são lícitas até. Mas tem coisa que para a gente ganhar hoje de Deus, eu preciso abrir mão do que Ele me deu ontem. Só que a gente quer virar um acumulador de coisas. Porque o nosso desejo, como eu iniciei falando, nosso desejo é só ter. Por quê? Quando eu tenho algo, eu sou visto. Chegar alguém aqui com um carrão aí, não entendo muito bem não. Mas um carrão maravilhoso. Vai ser visto. Uau! Porque a gente tem necessidade de ter. Mas se chegar alguém aqui com um carro mais simples, misericórdia. Se chegar alguém aqui com um carro mais simples, voltou. É para você treinar, pastor. Aqui, ó, só para correr. Se é um carro mais simples, não é tão visto quanto aquilo que a gente pode ter. Quando a gente tem algo, a gente tem a necessidade de ser visto. Quer mostrar, quer aparecer. Mas Jesus não nos convida para ter. Jesus nos convida para um lugar de depender. E lugar de dependência gera profundidade. Eu tenho certeza que se vier duas pessoas diferentes, em dois carros diferentes, um vai ser visto. Vai ser lembrado pelo carro dele. O que veio no mais simples e começou ali a conversar com você, você vai descobrindo o quanto ele é profundo, não por aquilo que ele tem, mas pelo lugar que ele decidiu e escolheu permanecer, que é aos pés. Essa geração, ela tem necessidade, hoje em dia a gente tem necessidade de ser visto. É muito superficial. Por isso que muitas vezes a gente, ainda mais se pegar um pessoal mais novo, eles ficam fazendo piadinha, mulher do coque, fulano de tal do coque. Porque a gente tem o desejo de ser visto, então não pode ser do coque, tem que ser todo descolado, não sei o quê. Mas as do coque pode não ser tão bem vista, mas são profundas no Senhor. As do coque pode ser não tão aquela pessoa que você olha e fala, nossa, mas elas estão no lugar certo, elas estão aos pés. Vamos sair do lugar de ser vistos e vamos desejar sermos percebidos pelo Senhor.
Ser percebido pelo Senhor vai ter que renunciar a muitas coisas, porque para ser percebido eu preciso ir aos pés. O que você está disposto a largar? O que pega tanto na sua vida hoje? Isso é só um detalhe. Tem coragem de largar aquilo que é detalhe para ficar com aquilo que é necessário? Ser visto aponta para fazer. Marta, um lugar superficial. Ser percebido aponta para um lugar de desfrutar, de profundidade. Marta foi fazer coisas. Maria prontamente foi desfrutar daquele que tinha entrado na casa dela. Ela falou: o quê? Lavar louça, fazer café? Nem a pau, eu vou desfrutar. Lugar de desfrute não é fazendo, lugar de desfrute é dependendo aos pés. Você não consegue desfrutar fazendo algo. Por exemplo, você não consegue desfrutar o sabor verdadeiro de um ótimo chocolate, que você concentra ali a sua atenção, seu paladar, você está ali concentrado. Você não consegue desfrutar lavando louça. Sim ou não? Não dá. Você não consegue ficar lavando louça aqui e de olho fechado, concentrando aqui. Nossa, que chocolate bom. Porque desfrutar não dá para fazer junto com trabalhar. Desfrutar eu preciso parar e entender o que é necessário para aquele momento. E quando Jesus nos chama para ir aos pés, Ele está nos chamando para desfrutar dEle. Só que a gente não, a gente quer fazer tudo andando. E daí a gente começa não tenho nada contra, precisa fazer isso também, mas não é só isso. E aí eu quero lavar louça orando, eu quero lavar o carro orando, eu vou trabalhar orando, tudo bem, maravilhoso, está certo. Mas qual é o momento que você para tudo para ir aos pés? Entendendo que aquilo é necessário. Não é errado orar, a Bíblia orar fazendo as coisas. Pelo contrário, é bíblico, ore continuamente, é isso aí, parabéns. Mas ir aos pés não é orar lavando louça. Ir aos pés, você perde a visão de tudo, só para desfrutar dEle. Mas nessa vida que a gente vive, o ativismo tenta nos roubar 24 horas. É só comigo? É uma loucura. Tem pastor às vezes que acha que trabalhar dentro de um prédio da igreja, você já está aos pés de Jesus, mas não, você só está como Marta. Jesus está dentro da casa, só que ela está trabalhando, não está desfrutando. Não é porque você está dentro de um prédio de uma igreja que você está desfrutando. O desfrutar é quando você para tudo para entender o que é necessário. Aos pés. A gente precisa fazer tudo isso. A gente precisa trabalhar mesmo. A gente precisa cuidar de gente. Zelar pela edificação da obra. Isso tudo é maravilhoso. É de Deus. Só que isso são detalhes. Apenas uma coisa necessária. O Senhor está nos convidando nessa noite a tirar os afazeres como prioridade e colocar Ele como a única coisa que você tem necessidade. O Senhor está nos convidando nessa noite, e eu quero te dizer, isso requer muito de nós, requer entrega. Aos pés é um lugar onde ou é tudo ou é nada. Aos pés é o lugar que eu entrego para Jesus, aos pés dele.
Presta atenção no que eu vou dizer. Ali, o lugar de estar aos pés, eu preciso ter a consciência que o que eu entrego aos pés de Jesus, eu recebo das mãos dele. Preste atenção. O que eu entrego aos pés de Jesus não está perdido, mas é ressignificado pelas mãos dele. O que é isso? Às vezes você entende que, um exemplo, às vezes você entende que o trabalho está te roubando diante de Deus, de conseguir viver a vida da igreja e tudo mais. Aí você vai diante de Deus, vai aos pés e entrega ali, e fala: Deus, o meu trabalho é seu. Qual a sensação que dá? Perdi. Você fala: meu Deus, agora já era, perdi. Quando a gente entrega algo, você perde aquele senso de pertencimento, não é mais seu, sim ou não? Não é mais. Mas o maravilhoso de entregar aos pés de Jesus é que quando eu entrego, eu não perco. Presta atenção. Mas Jesus, aquilo que eu entrego aos pés dele, em lágrimas, entrego ali, ele me devolve depois, me entrega, aliás, através das mãos dele, ressignificado. O que é isso? Entreguei um trabalho, como eu estava dando um exemplo, que estava me roubando. Jesus recolhe aquilo e aí ele entrega depois um novo trabalho, só que de maneira ressignificada. Ou seja, se ele te roubava aos finais de semana da igreja, agora você vai trabalhar de segunda a sexta. Família, meu Deus, Jesus, eu entrego a minha família destruída aos seus pés. Eu entrego o meu casamento que está mais para lá do que para cá aos seus pés. Dá uma sensação de que a gente perdeu, que a gente tira o controle das nossas mãos. Mas sabe o que Jesus faz? Quando você entrega aos pés, ele te devolve com as mãos ressignificadas. Você entrega uma família destruída, Deus devolve uma família restaurada. Você entrega um casamento mais para lá do que para cá, Deus devolve um casamento com propósito, com visão. Você entrega a miséria, fala: Deus, eu não vou deixar de me inserir nas coisas que o Senhor tem, porque o trabalho é o que me sustenta. Não, eu vou te entregar, Senhor. Estou dando um exemplo só, pelo amor de Deus, não entregue o trabalho até que o Senhor peça. Enfim, estou dando só um exemplo. E aí você entrega, e o Senhor depois ressignifica, provendo de uma maneira diferente. O ser humano, tudo que ele dá, Por que a gente tem dificuldade de ser generoso? Por que a gente tem dificuldade de entregar algo? Porque a gente odeia o sentimento de perder. Odeia. Só que a verdade é, quando nós perdemos para Deus, então ganhamos. E o lugar de perder para Deus é aos pés, quando não tenho controle de mais nada. Eu perco a minha família para o Senhor. O que é isso? Entrego aos pés. Sabe, o meu maior desafio, desejo, eu diria, hoje, é que você saia daqui, e eu também, desejando mais a Bíblia, mais a oração. Por quê? O lugar de estar aos pés produz em nós fome pela presença dEle. Quando eu gasto mais tempo aos pés de Jesus, isso produz o quê? Sede pela palavra dEle. E aonde culmina isso tudo? Em gastar tempo conhecendo Jesus. A palavra nos chama para conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Sabe por quê? Ela já está nos adestrando. Porque na eternidade você não vai ter mais nada para fazer se não for conhecer o Senhor. E se aqui nessa terra você não gasta tempo conhecendo ao Senhor, a eternidade será um tédio para você. Se você não gasta tempo nessa terra, aos pés do Senhor,
conhecendo Ele, meu amigo, o que você vai fazer na eternidade? Lá não vai ter trabalho, lá não vai ter uma faculdade, uma escola, não. Todos nós seremos uma grande família e passaremos a eternidade conhecendo o nosso Senhor. Se aqui já é uma encheção de saco, se aqui você não tem disposição, por que é que você canta Maranata, a hora vem? Que Maranata, a hora vem? Você não tem nem fome agora? Deleta, não existe essa ideia, sabe aquela coisa de não, isso aqui tá ruim, mas com o tempo isso vai passar, sabe? Quem já ouviu isso? E no final foi um desastre, deleta! O tempo pode passar, a eternidade chegar, você não vai construir o prazer lá na eternidade, não. Você vai para um lugar de um Deus desconhecido, porque você não conheceu aqui. Enquanto era para buscar, conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O que você vai fazer na eternidade? Por que você canta Maranata, a hora vem? Tá louco? Tá pedindo para Jesus voltar? Para quê? Você quer se matar mesmo, né? Não é possível. Não faz sentido desejarmos a eternidade. Eternidade é onde nós veremos a face de Deus. Não faz sentido, como eu disse, desejar ver a face de Deus se hoje eu não tenho disposição de gastar a minha vida aos pés dele. Deleta essa ideia. Aí aqui você gasta a sua vida na terra procurando um monte de coisa para fazer, se enfiando em vários compromissos, esquecendo que você vai chegar na eternidade e não vai ter nada disso que você está vendo aqui. Aí era para você estar fazendo ao contrário, não está. Era para estar buscando aos pés em conhecer e prosseguir e conhecê-lo. Não, isso aí é a última coisa. Não, se der tempo hoje eu oro, mas se chegar muito cansado, não. Não, tem um monte de coisa para fazer, tenho agenda para cumprir, se der tempo eu vou aos pés, se não, não. Por que você deseja a eternidade então? Por que você deseja que Jesus volte? Por quê? Você não vai ter seus afazeres, você vai ficar conhecendo, se relacionando. Vai chegar uma hora que você vai falar, oxe, só isso? A presença nunca será o suficiente para aqueles que mais trabalham do que o buscam. A presença nunca será o suficiente para aqueles que vivem a vida em pé e não aos pés. Hoje, Deus está nos dando a oportunidade de ressignificar a nossa visão do que de fato é necessário. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de ressignificar a nossa visão daquilo de fato que precisamos. Aquilo que precisamos nós não escolhemos, nós buscamos. Então se eu preciso, eu não escolho. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Não, eu vou buscar porque eu preciso. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos terminar orando aqui. E o meu desejo agora é que você cresça. Eu vou orar para que o espírito de revelação, do pleno conhecimento de quem Deus é, caia sobre nós. Porque se nós entendermos de fato o que é necessário, nós não vamos buscar conhecer e ser reconhecido por ninguém. Porque apenas uma coisa é necessária. Queria que você fechasse seus olhos aí agora. Primeiro de tudo, antes de você pedir, eu quero te convidar a se arrepender. Comece a orar e fala: Deus, eu me arrependo porque muitas coisas
eu coloquei como necessário na minha vida, quando na verdade apenas uma coisa era necessária, e é estar aos seus pés. Quantas vezes nós colocamos família, achando que é o necessário, mas não! O Senhor é necessário e a minha família subsiste do Senhor. Nós vamos cantar uma canção e eu queria que você abrisse sua boca aí agora. Você vai orar. Conhecer a Deus não é de ouvir falar, mas é de abrir a sua boca para se relacionar. Você não se relaciona com alguém que só te ouve, você se relaciona com alguém que te ouve e fala. A oração é isso. Você vai ouvir, mas você também vai falar. Feche seus olhos agora, vamos juntos. Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro agora para que o Senhor libere sobre nós revelação de que apenas uma coisa é necessária, Senhor. E assim como o salmista disse, apenas uma coisa é necessária e eu a buscarei. Apenas uma coisa é necessária, e nessa noite nós vamos buscar, nós vamos prosseguir em buscar a presença de Deus. Você que tem fome, você que tem sede em conhecer o Senhor, eu quero te convidar nessa noite a perseguir a presença de Deus. Aqueles que perseguem não se cansam em buscar, mas buscam incansavelmente. Hey! Vamos, Jesus, vamos, Jesus, vamos, vamos, vamos. Hey! Vamos, 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 vamos. Leva-me ao primeiro amor. Saia desse lugar que você se manteve em pé até hoje. Eu quero te convidar a ir aos pés.